ele vai iniciar. Muito boa noite, caras e caros munícipes que acompanham a criação desse canal, esse espaço virtual de agregação de biografias, história de vida, trabalho de produção cultural. Oriundo de Itanhaém, espalhado pelos 4 cantos do planeta, que agrega novamente as suas forças para refletir o momento atual numa perspectiva um pouco diferente, uma perspectiva pragmática, digamos assim. Pragmática em que sentido? No sentido de pensar a realidade das pessoas, né, a partir da sua vivência nas cidades, nas polis, nos municípios. A gente teve um dia bem agitado, mas acredito que agora teremos uma discussão muito interessante com o nosso grande amigo, Doti Luz, que é, entre muitas coisas, cineasta, biólogo, educador popular, produtor cultural. Vai discutir os detalhes mais profundos de uma maneira muito interessante, os detalhes mais profundos do que é a vida cultural, né? A vida, digamos, aquela vida que vai além da existência ideológica, mas aquela na qual nós constituímos o sentido para nos integrarmos em grupo. Eu, sem mais delongas, eu gostaria de, então, dar boa noite ao Doti, boa noite a todos que estão nos assistindo neste momento, aos que vão assistir depois também, pelas salas de vídeo, pessoas que já estão mandando recado, Roseli Biller, boa noite, a Adriana Biller, boa noite, a Dani, boa noite, ao Doti, que está aqui. Muito boa noite, Doti, a palavra é sua. E aí, gente, boa noite. Bom, só por essas pessoas aí que você já citou, já tá bom demais, né? Sempre é uma alegria grande, assim, estar falando. Eu achei bem legal primeiro, viu, Brito? Boa noite para você, boa noite a todos e a todas, né? Que estão aí nos assistindo, digamos assim, né? Eu achei muito interessante quando você comentou comigo na semana passada, né? Falando um pouquinho sobre o projeto, dessa ideia de convidar algumas pessoas de estarem falando sobre determinados assuntos, né? E ultimamente, nos últimos anos, eu tenho me dedicado muito na parte cultural, né? Biologia está na veia, mas a cultura é latente, né? Então, o que eu preparei hoje, até pensei no nome quando a gente começou a discutir o que eu poderia estar falando, e aí logo veio, né, na minha cabeça esse título aí, As Vísceras da Cultura Contemporânea, né? Até porque o momento que a gente vive no país, independente da pandemia ou não, né, nós já, ao longo dos últimos 10 anos, falando de cultura, né, que o nosso país vem perdendo muito espaço na questão da cultura como um todo, né? Vem perdendo receita, vem perdendo vários pontos aí que tem dificultado para os artistas, né, desenvolverem a sua arte de uma forma geral. Então, eu acho que nesse momento da pandemia, isso ficou muito, muito latente, né? Ficou muito visceral, né? Exposto, na verdade, todas as fragilidades da sociedade, não somente na parte cultural. A gente tem observado, você que é professor, né, Brito? E para tantos amigos que também são professores, a gente vê que quando a pandemia estourou, né, e rapidamente os setores educacionais, e enfim, tentaram aí uma aplicação do EAD, né, da educação à distância. E para que vocês terem uma ideia, atualmente, além de trabalhar com cultura e organizar um festival de cinema lá na Serra Catarinense,
eu leciono também num quilombo aqui em Florianópolis, né? Atualmente eu moro aqui em Florianópolis e leciono no Quilombo Vidal Martins. E aí, quando estourou a pandemia, logo veio assim a determinação, né, das secretarias, né, de educação municipal, estadual e por aí vai, na aplicação da educação à distância. E aí que vieram as vísceras, né, na sociedade como um todo. Porque, eu vou dar um exemplo aqui de Santa Catarina, que tem 540 mil alunos na rede estadual. Desses 540 mil, 18% desse valor não tem internet. Não tem internet, né? E, de uma forma geral, no Brasil, por exemplo, 70% das pessoas, né, que utilizam da internet são através de smartphones. Só 30%, então, tem condições de ter um computador com uma boa internet na sua casa. Então, veja só, isso eu estou falando dos 18% que eu falei, dos 540 que não tem internet. E aí eu entro no número maior ainda, que aí chega a quase 50%, que não tem o computador. E aí você vê um vídeo, digitar alguma coisa, mandar um WhatsApp pelo smartphone, ok. Agora, como é que você vai fazer um estudo, né? Sem um computador na sua casa, fica muito difícil, né? Aí você não tem uma internet de banda larga, o cara não consegue ter uma aula, né, utilizando um 3G da vida, 4G da vida, sei lá. Enfim, e aí ficou latente, né, as dificuldades da sociedade como um todo, né? Estou dando esse exemplo, mas posso dar muitos outros, né? E principalmente para o setor cultural ali também, né? Eu falo principalmente por quê? Porque a receita da área da cultura no nosso país, historicamente, né, ela é minúscula. Eu fiz um levantamento que dizia aqui, uma pesquisa, né, dentro do sistema de informações dos indicadores culturais, né, do IBGE, desde 2007 até 2018, porque ela foi publicada em 2019, esses resultados. E, por incrível que pareça, vai mostrando ali que nos últimos 10 anos vão perdendo, e chegar a 0,28 de receita para o ano passado, cair para 0,21, assim, é um número muito baixo, né? E o que chama atenção é que hoje, atualmente, no Brasil, nós temos, olha só, 5,2 milhões de brasileiros que trabalham dentro da área cultural, né? Independentemente de que porte seja. Pode ser lá na formação, na distribuição, vinculação, enfim. Então, são 5 milhões e 200 brasileiros que, de uma certa forma, né, somam aí quase, são 5,7 milhões, né, de trabalhadores desse país aí, dentro desse segmento, né, que é extremamente importante. Então, o que eu tenho observado, né, nesse momento de isolamento social, isso é bem importante estar dizendo, que ficou muito claro, né, a necessidade das pessoas como um todo de consumirem, dizemos assim, cultura, né? Porque qual é a forma encontrada agora na pandemia? Né? A forma encontrada na pandemia está sendo que a cultura, né? A importância agora da cultura está latente, porque as pessoas estão tendo que assistir os filmes ali pelo online, enfim, esse reinventar, né, nesse momento de pandemia, que, na verdade, sempre foi muito difícil fazer cultura no Brasil, imagine agora, né? E ficou bem latente também quanto que o Estado coloca pouco recurso para os profissionais da cultura. Então, agora ficou, assim, escancarado essa necessidade. Apesar que agora, né, estão lançando aí centenas, dezenas de editais emergenciais para esse público, né, da cultura. Então, essa ideia das vísceras culturais contemporâneas é que já vai mostrando ao longo dos anos, né, um descaso aí do governo em relação a essas políticas públicas, né? Estou falando da cultura, mas poderia estar falando das outras também. Então, você vai vendo uma diminuição de receita a cada ano, né?
E os trabalhadores de cultura, por incrível que pareça, sempre muito engajados, né? Então, essas leis emergenciais, a própria lei última agora, né, que foi aprovada no Congresso e no Senado, salvo engano, agora no dia 4, tem até 15 dias aí para o nosso presidente sancionar essa lei. Então, essa lei são 3 bilhões e não sei quantos milhões, que serão distribuídos aí para todos os municípios, né, do país, 5 mil e poucos municípios. Então, vale lembrar, né, que esses auxílios que estão sendo proferidos aí para os agentes culturais, ele é, na verdade, emergencial, né? Não é para um grande projeto, nada disso. É para aquele profissional, desde o cara que joga um malabares lá na rua, ele tem a condição de comer, por exemplo, até um espaço cultural, enfim, vários segmentos sociais possam, né, pelo menos, eu digo, passar por essa travessia que todos nós estamos passando, né? Então, eu acho que é um momento de muita reflexão, né? E todos os artistas, de uma certa forma, eles estão procurando se reinventar, né? Eu até conversando esses dias com um teatrólogo, né? Que ele falou, poxa, Doti, para você é mais fácil, que trabalha com cinema audiovisual, né? Porque eu coloco o filme aqui na internet, está resolvido para mim, né? Aí ele falou, cara, o teatro não, né? O teatro é uma expressão ali que, por exemplo, como eu vou fazer isso, né? Porque a partir do momento que eu estou gravando uma peça teatral, eu já estou codificando essa relação, entende? Porque se eu estou gravando essa peça teatral, já não passa mais a ser uma coisa, digamos, ali, né, ao vivo e tal. E aí ele tem que gravar a apresentação dele e para depois retransmitir. E aí eu dei a sugestão, falei, tá, mas aí você pode também colocar algumas câmeras e fazer um online também daquela apresentação do teatro e por aí vai. E a cultura está se reinventando de várias formas, né? Eu acho que todo mundo viu aí que, por exemplo, por conta do isolamento, né? O que tem explodido, que já virou tendência, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é a questão dos drive-ins, né? Então, o drive-in, na verdade, o drive-in tem uma história interessante, que ele começa no México, lá, em 1932, depois foi para os Estados Unidos. E é uma história que eu sempre gosto de contar, porque ele surge de uma necessidade, né? Olha que interessante, porque tinha uma senhora, né? Uma senhora ela era obesa e ela não conseguia ir nas salas de cinema porque as cadeiras não tinham o tamanho dela. E aí o filho dela teve a genial ideia de pegar um pano branco, né? Que virou uma tela, e ele pendurou ali entre duas árvores, pegou o automóvel dele, colocou o projetor no capô e levou a mãe dele lá, e assim surgiu a primeira sessão de drive-in, cara. Olha que loucura. Isso lá em 30 e pouco. Depois chegou no Brasil, aqui na década de 60, 70, explodiu também, e agora voltou uma nova tendência que está explodindo no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Que é a alternativa agora das pessoas poderem sair de casa, né? Consumir cultura de forma segura, sobretudo, né? Então, eu falo do drive-in porque as pessoas vão remeter que o drive-in é exclusivamente para o cinema, mas não. O que a gente já está vendo, né? São as adaptações de circo, de apresentações musicais, de vários segmentos culturais que tenham se utilizado do drive-in, né? Como uma forma de os artistas e também do público que já está, né, sedento, digamos assim, para sair das suas residências, né? Então, isso tem acontecido com muita frequência e foi uma das alternativas, né, para que alguns espetáculos, e, enfim, algumas apresentações e para que o público, sobretudo, possa consumir cultura, né? Então, por isso que eu falo das vísceras, né? Porque agora ficou latente a necessidade, a importância, na verdade, né, da cultura para todo mundo, como até saúde mental, né? Não é só entretenimento, como eu falo, né? É uma questão mesmo de saúde mental, de as pessoas consumirem todos os aspectos que envolvem a cultura, né? Então,
Eu acho que é isso que está acontecendo, e esses números eles são bem expressivos, né? 325 mil organizações hoje no Brasil. Oi? Eu fiquei bem curioso em relação a essa sua análise e ao modo como você amarrou. Eu gostaria só de colocar um tema, pedir para você, se você pudesse, na continuação da análise, aproveitar um pouco da tua experiência com as organizações governamentais culturais na década passada. Você tem um trânsito muito grande por vários tipos de organização, e experiências também naquele momento de produção cultural que está envolvida a criação do terceiro setor. Hoje não se fala mais em terceiro setor, parece até que não se discutiu isso do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, etc. Então, assim, como é que você vê aquele boom daquela conscientização social da década passada com aquela possibilidade criada no terceiro setor, para esse momento agora que se avizinha? Nós estamos num futuro incerto diante da pandemia, não sabemos o que vai acontecer, mas a única coisa que nós sabemos é que culturalmente nós estamos pulsando, né? Você vê expectativa, você vê possibilidade de retomar alguma coisa daquilo, tanto da perspectiva da atenção do Estado, do mercado, tanto da organização das pessoas. Você criou várias organizações, se envolveu com várias ONGs. Você tira alguma perspectiva futura a partir das suas experiências passadas? Eu acho que tem uma coisa... antes de qualquer coisa, assim, vamos falar eu posso falar de 10 anos, né? Mas eu posso falar, antes desses 10 anos que eu quero chegar para comentar um pouquinho mais da cultura, né? Eu acho que é importante falar que, historicamente, no Brasil, a relação, né, de políticas públicas, tanto para o terceiro setor ou não, ela sempre foi trágica, na verdade. Foi trágica, trágica, trágica. Nossa, você vai vendo que vai eliminando... vários anos vão sendo eliminados, assim, a palavra é eliminados, né? Secretarias, determinados órgãos. Eu lembro da Embrafilme, quando o Collor entrou, foi, pá, acabou com isso. Existe uma política realmente atual, eu posso dizer assim, de destruição da cultura no país, né? Porque nos últimos 10 anos, agora falando dos 10 anos, né? Antes da trágica, né? A trágica história, né, da cultura do país em relação às políticas públicas, não aos artistas, para deixar bem claro, né? A gente acompanhou nos últimos 10 anos aí que houve realmente um avanço em vários setores, né? Eu cito, por exemplo, um ponto de cultura, que na verdade, né, voltado mais à questão popular, né, da cultura, para entrar nas periferias, para entrar nesses outros espaços que nunca tiveram, né? Que foi através de vários pontos de cultura, entre outras iniciativas também, os intercâmbios culturais, que eu cheguei até a ganhar para ir para o exterior, quer dizer, tinham vários editais, tinham várias possibilidades nos últimos 10 anos, que eles foram, ano a ano, sendo suprimidos dessa condição, né? E, como você bem disse, eu já circulei muito por ONG, né? Você lembra da ONG lá de Itanhaém, que eu fundei em 2000, lá do Projeto Água Viva, na época, e que na época foi um boom, né? Há 20 anos atrás, era ali onde estavam começando as ONGs, né? Eu lembro perfeitamente sobre isso, assim. Depois vieram as OCIPs, que foi sendo aperfeiçoado, né? Enfim, e as ONGs, na verdade, na atual política, assim como todos os segmentos culturais e também o terceiro setor, não tem tido vez nenhuma. Então, assim, você não vê iniciativas que procurem, na verdade, contemplar, né, o terceiro setor, né, e a cultura de forma geral, eu estou falando, de forma geral. Quem que ela... Primeiramente, vamos falar desse último governo agora, né? Primeira coisa que ele fez foi acabar com o Ministério da Cultura. Depois, nesse pequeno trajeto, digamos assim, que o presidente está, passaram por lá 4 secretários. Quer dizer, você não tem continuidade nenhum de um trabalho,
né? Na verdade, foi reduzindo, 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 reduzindo. Eu, atualmente, né, trabalho com a Lei de Incentivo Fiscal Federal. O Festival de Cinema que eu organizo na Serra, ela é feito através desse mecanismo, né? Que era antiga, na verdade, a mesma coisa, mas eles só quiseram tirar, inclusive, o nome da Lei Rouanet, né? Criada lá em 1991. E aí eles tiraram o nome, permaneceu isso, mas o fato é que está parado, assim. A secretaria está parada, assim, praticamente parada, parada, e não chega incentivo fiscal para ninguém, né? Tanto para o produtor que está lá na ponta, que nem eu falei, nem para uma outra produtora maior. Então, quando você falou de ONG, todo esse movimento que eu trabalhei e tal, as ONGs também estão sendo, digamos, esquecidas, né? Tanto ambiental quanto cultural, enfim, todas elas, qualquer segmento que seja, né? Eu acho que é isso. Eu queria, agora, para a gente dar uma quebradinha aí, eu queria falar só uma coisinha. Alguém tem uma pergunta? Doti, existe ainda a ONG em Itanhaém? Existe, que eu saiba, tem uma ONG lá do João Malavolta, né? Que é uma ONG, que é o EcoSurf, que o João vem fazendo um trabalho bem bacana, né? Já há muitos anos também, o trabalho dele parece que é bem reconhecido já. Eu acho que até nível nacional, internacional. E eu acredito que existem outras ONGs. Como eu já não estou há muito tempo em Itanhaém, então não tenho acompanhado, mas certamente deve ter outras ONGs, né, de proteção animal. Eu acho que a Popó trabalha dentro dessa perspectiva de proteção dos animais. Enfim, deve ter tantas outras ali que eu desconheço no momento. A que eu mais lembro, que é o EcoSurf, que era muito mais próximo, né, da ONG que eu acabei montando lá em Itaém em 2000, que era o Projeto Água Viva. Bom, eu acho que eu queria só, antes de passar, eu ia pedir para você passar o primeiro vídeo que eu separei, porque quando a gente fala de cultura, né, e eu sempre estou pensando nessa perspectiva da cultura como uma possibilidade de ampliar as consciências, né, através das artes. Então, eu separei esse vídeo, que é um vídeo bem bacana, que depois eu posso comentar um pouquinho melhor. Eu acho que vamos assistir ele primeiro. Ele é da Marina Abramovic, né? Que ela nasceu em Belgrado, na Sérvia, e ela tem um trabalho muito bacana, né? Então, por favor, cara, dá para soltar aí, Brito? Vamos lá. Vocês escutam?
Pronto? É isso aí. É isso aí. Vocês ouviram bem? Eu não ouvi. Você ouviu, Brito? Eu ouvi. Eu acho que vou ver se eu tenho um retorno aqui do Carlos. O pessoal Eles está ouviram ou não? informando que os que não ouviram. Ah, que pena que não ouviram, né? A Marina Abramovic, em 2015, quando eu morava em São Paulo, né? Eu acabei indo lá numa dessas. Ela é uma artista, na verdade, performática, né? Iniciou lá sua carreira em 1970, tal. E ela é considerada aí a avó da arte da performance, né? Bom, o trabalho dela, na verdade, explora as relações entre o artista e a plateia, né? Os limites do corpo e as possibilidades da mente. Então, esse vídeo aí, intitulado Cicatrizes e Vísceras, que eu achei muito interessante. É uma pena, talvez, se eles não tivessem sem o áudio, né? Mas eu acabei colocando ele porque, primeiramente, essa possibilidade, né, o que a arte tem sobre tudo, né? Ela é uma artista lá da Sérvia, mas se ela não abrir a boca e não falar nada, deu para ver? A Adriana falou que deu para ver aí, ó. Então, legal. O pessoal Deu deu para para mim. ver, é a legenda, né? Eu vou deixar o link do vídeo, o pessoal está pedindo, eu vou deixar o link. Deixa o link, é legal, porque eu acho que é isso, né? Essa possibilidade que as artes têm, né? De qualquer pessoa no mundo inteiro entender, às vezes, sem nenhuma fala, enfim, eu acho que isso é muito bacana, né? E é a ideia de ampliar as consciências através das artes. Então, essa foi a ideia, né? E aí, entrando agora mais um pouquinho, falando sobre cultura, né? Cultura como um todo, né? Vocês estão ouvindo? Sim, sim, Uma coisa acho que só o som do vídeo. Tá. Uma coisa que era importante falar, que eu não falei também, né? Que era em relação também a essa questão, né? Da cultura, né? Para vocês terem uma ideia, para cada real investido em arte e cultura, gera R$ 13 na economia. Essa conta é interessante saber, né? Ou seja, muito além do entretenimento e da formação educacional, né? A cultura, na verdade, ela gera divisas financeiras, né? Principalmente para os estados em uma situação crítica, fiscal, etc. e tal. Então, eu acho que é bem importante ter essa noção, né? Que muitas pessoas acham que não, né? Tem uma relação muito, muito rasa, né? Sobre o que é isso, né? E falando aqui um pouquinho mais agora só sobre cultura, né? Existe uma confusão, assim, eu pergunto muitas vezes para alguns alunos sobre o conceito de cultura, né? O que você entende por cultura? Porque, popularmente dizendo, vamos dizer assim, né? Ele refere a cultura como um conhecimento, por exemplo. Né? Tem essa relação, você que é filósofo aí, né? Ou seja, popularmente é dito que uma pessoa que estudou, por exemplo, né? É uma pessoa que tem cultura, né? E assim, do lado oposto, né? Se pode se dizer que aquele sujeito é uma pessoa sem cultura, né? Ou seja, o conhecimento, nesse caso, é colocado popularmente como um critério, né? Para dizer o que é cultura, o que não é cultura. E também pode ser, a gente pode estar falando de cultura de outras formas também, né? Ela pode ser utilizada para referir, por exemplo, né, alguns hábitos, alguns costumes, né? Por exemplo, a cultura hip hop, a cultura do surf, você que pega a onda aí, Brito, né? Então, olha só as vertentes da palavra cultura que são inseridas, né? Eu lembro muito bem ali, quando eu estudei um pouquinho, né? Não sou um profundo conhecedor, não, mas é um professor chamado Norval Baitello Júnior, né? Que ele lembra muito bem e fala dessa relação da cultura, né? Existente entre as palavras, na verdade, cultura e cultivo. Isso é muito interessante, né? Porque o seu primeiro uso, né? Falando lá do latim, apontava para a agricultura, né? Por exemplo, a cultura do arroz, o lavrador de café, né?
E aí, lembra-se também sempre do pintor, né? Falando de arte do pintor brasileiro, do Cândido Portinari, né? Que tem aquele quadro, né? Simbólico dele ali, com café e etc. e tal, né? Naquela peneira, enfim. Então, esse conceito, né, de cultura, ele nasce, na verdade, de cultivo, né? E é muito interessante, né? Eu já tive oportunidade, você também, acredito, de ter viajado para muitos lugares, né? Eu já morei, eu acho que nas 5 regiões do Brasil, e é interessante ver isso, né? Sempre a gente fala, né? Conhecer mais a cultura brasileira, né? Tão eclética, tão rica, né? Com seus hábitos, costumes, rituais, crenças, códigos, valores, organizações sociais e por aí vai. Eu acho extremamente rico, assim. Eu viajei muito pelo Brasil e cada vez que eu viajo, na verdade, eu sinto que eu não sei nada, assim. E é muito interessante isso, né? Existem outras denominações, né, de outras... de antropólogos, né? Tem uma análise mais dos antropólogos definindo o que é cultura, né? Dizendo que é um conjunto de símbolos compartilhados, enfim, aí tem várias denominações para isso, mas, poxa, tomara que esse próximo vídeo as pessoas possam ouvir, né? E é um vídeo que me chama, ele tem 1 minuto, né? Eu vou colocar o link aqui nos comentários. Colocar o link aqui nos comentários, caso as não ouçam, elas podem clicar nos legal, bacana, bacana. Mas ele é legal, porque ele é um vídeo de uma pessoa que eu gosto muito. Vamos ver se... Vamos falar dela um pouquinho depois. Para mim, sempre tive grande admiração. Infelizmente, ele já não está mais aqui entre nós. Mas, para mim, é uma das referências que eu tenho. Então, esse vídeo chama-se Entender é Sempre Limitado. Entender é sempre limitado. Legal, né? Solta aí, vamos ver se rola. Vamos ver se rola. O som não foi compartilhado, pelo jeito que o pessoal está... que pena. Coloca Deixa aqui nesse esquema do link, né? Nós estamos o quê, Brito? Na metade dessa live, né? 33 minutos? Já 37 minutos já. Beleza. Então, eu vou dar uma aceleradinha aqui. É uma pena, né, que os vídeos... Mas eu acho que a galera clicando ali, elas conseguem ver, né? Que pena. Coloque aqui nesse esquema do link, né? Nós estamos o quê, Brito? Na metade... Eu não sei se você travou, Doti. Não, eu estou ouvindo agora. Deu uma travadinha, mas... Então, pode continuar, mas os áudios ali dos 2 vídeos do YouTube, eles não foram compartilhados. Eu deixei o link para as pessoas poderem clicar e assistir. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho rapidamente, talvez eu queria até que você desse uma opinião sua também, agora como professor, filósofo, porque entra na questão que eu chamo do contemporâneo, né? Então,
quando nós dizemos que algo é contemporâneo, né? Estou chamando de contemporâneo, na verdade, porque está lá no nosso título, né? Das vísceras da cultura e do contemporâneo, né? Então, ele pode ser entendido de algumas maneiras, né? Então, por exemplo, pode-se pensar, né, que significa que divide o mesmo tempo com uma outra coisa, por exemplo, né? Ou que vive e existiu na mesma época. Eu li também que pode ser também, por exemplo, Leonardo da Vinci foi contemporâneo de Michelangelo, né? Porque ambos viveram no mesmo período, por exemplo, né? Então, tem sempre esse dilema, né? O que é contemporâneo, o que não é contemporâneo, é depois do modernismo, não é depois do modernismo, enfim. Eu pergunto para você, Brito, o que você classifica algo contemporâneo? Acho que essas definições que você apresentou, elas são utilizadas na filosofia. Nós costumamos tomar como referência uma quebra das estruturas que nós chamávamos de moderna para definir o contemporâneo, né? Então, é sempre referência àquela pretensão de universalidade que tinha as teorias, as explicações, tal, os momentos, e o contemporâneo surge como um problema epistemológico, é um pouco... no coração do contemporâneo está justamente essa tese do Abu Janra, quando ele fala entender é sempre limitado, né? E aí na filosofia a gente trabalha dentro de uma perspectiva que a gente chama de hermenêutica, que é compreender sabendo que o nosso entendimento tem limitações, tem que se fundir no horizonte do outro, né? E aí o papel da arte num jogo de vida que surge aí no meio disso tudo. Mas é nesse sentido mesmo. Porque, na verdade, né, vamos falar agora no campo da cultura, por exemplo, né? E mais especificamente numa esfera artística, digamos assim, né? A palavra ela traz ainda outro significado, né? Porque não se sabe como o termo contemporâneo, efetivamente, ele foi difundido, né? Como referência à cultura, né? Que, como eu falei, ele emergiu após o modernismo, né? Mas o que a gente vê, por exemplo, vou falar recorrentemente, a gente vê expressões, né? Como a cultura contemporânea, o teatro contemporâneo, a música contemporânea e a arte contemporânea, né? E é interessante falar isso, assim, eu sempre me remeto também o que é contemporâneo, né? Se a gente fosse remeter hoje, o dia de hoje, a gente poderia, então, falar que nós estamos numa tecnologia digital efetivamente contemporânea também, né? Poxa, eu tinha um outro vídeo que eu acho que eu nem vou passar, porque esse vídeo, na verdade, para a gente já chegar nos finalmente aí, que era, né, falando um pouquinho das chamadas 7 artes, né, o manifesto das 7 artes. Eu sempre gosto de falar desse manifesto, eu acho muito emblemático, assim. Talvez seja o caso de tentar, Doti, porque como não é na plataforma do YouTube, talvez o som não fique bloqueado, não sei se... Entendi. Mas... Tá, eu vou falar um pouquinho então, e aí você já solta, pode ser? Eu só vou dar uma definição, né? Que quem criou o Manifesto das 7 Artes, ele começou a ser construído ali em 1911, e aí um intelectual italiano chamado Ricciotto Canudo, ele que acabou, né, elaborando, porque antes tinha um outro manifesto das 6 artes, e ele acabou inserindo ali como a 7ª arte, que é chamada hoje, inclusive, que é o cinema, né? Então, nós tínhamos a primeira arte, a arquitetura, a escultura, a pintura, depois a música, a poesia, a dança, até chegar ao cinema. Lembrando que, por exemplo, o teatro, já considerado naquela época uma arte, digamos assim, que não se enquadrava na 7, porque já contemplava todas essas outras, etc. e tal. Então, ficou determinado lá por esse italiano, né? Esse manifesto falando das 7 artes, né? Essa estética da 7ª arte, que é interessante falar sobre isso, né? Porque o cinema, né? O cinema é uma das artes que envolve todas essas outras anteriormente, né? Ela é concebida, digamos assim, num alicerce muito profundo sobre todas essas outras artes que vêm por trás, né? Sempre falo isso. Então, quer tentar soltar o vídeo? Vamos ver.
Eu vou tentar, se por acaso o áudio não rolar, a gente continua a conversa mesmo com o vídeo de fundo, não tem problema. É só lembrar, galera, que esses vídeos que eu coloquei aí, tá? São 4 vídeos, esse é o terceiro. São vídeos bem curtos, tá? Então é bem tranquilo, assim. São vídeos de 1 minuto, eu não sei, talvez esse seja o maior, deve ter uns 3. Solta aí. Então, ele... O meu tá sem áudio ainda. Foi? Não. A imagem foi transmitida, o som não foi transmitido, eu coloquei o link Que pena. no chat. Que pena. Não sei, eu não entendo muito dessas tecnologias, na verdade, não.
Cara, quanto tempo nós temos? Agora nós vamos entrar na última parte da nossa live. Nós temos 12 minutos. E aí, assim, eu acho que... A imagem foi transmitida, o som não foi transmitido. Só uma falha técnica. Ok, pode continuar. Pode continuar, tá? Eu tenho 10 minutos, né? Digamos. Isso, exatamente. 10 minutos. Mas para concluir, né? Porque a ideia inicial foi falar lá da Marina Abramovic, lá da Sérvia de Belgrado, a gente começou falando sobre isso, né? Falei lá do trabalhinho das cicatrizes e das vísceras, né? Falando sobre ampliar a consciência através das artes, né? Então, essa amplitude, seja lá de onde for, mas eu queria estar trazendo um pouquinho para Itanhaém, né? Que é a ideia do macro para o micro, né? Digamos assim. E eu acho importante, aí eu peguei como gancho ali, né? Esse manifesto das 7 artes, ele descreve algumas situações interessantes, né? Eu fiquei pensando, na verdade... Oi? Eu posso só fazer uma sugestão em função desse probleminha técnico? Pode. A gente não vai conseguir compartilhar o vídeo. Se você quiser, a gente divide a tela em 3, nós dois, e o vídeo de fundo rolando enquanto você fala dele. Pode ser o último agora? O quarto, né? Porque, na verdade, o que eu ia falar, na verdade, era sobre um pouquinho mais ligado às artes aí de Itanhaém, né? Fazer uma... Eu estava tentando fazer uma associação, né? Dessas 7 artes, né? Que eu acabei de falar, do Manifesto das 7 Artes. E aí lembrei, assim, pensando em Itanhaém agora, né? Na sua arquitetura ali, né? Arquitetura do século XVI, século XVII. E eu lembrei também falando de escultura, que é uma outra arte, né? Eu lembrei lá daquele escultor que sempre faz aqueles trabalhos na areia, Ronaldo Bico, né? Se eu não me engano, eu também me... Aí eu estava tentando fazer essa associação, né, com essas artes e com independentemente se é contemporâneo ou não é, né? Que eu estava falando da arquitetura do século XVI e XVII, ali naquela construção principal da Vila de Itanhaém, ali, né? Que forma a cadeia, a igreja, todo aquele conjunto ali. Enfim, lembrei do Bico, né? Acho que é Ronaldo Bico, salvo engano, na arte da escultura. Adriana está lembrando que é isso, Ronaldo Lopes, o Bico. Ronaldo Lopes, eu fui tentando remediar aí as artes com os artistas, né? Aí lembrei, é claro, não podia falar, vamos falar da pintura, uma outra arte, né? O famoso Benedito Calixto, onde eu acho que a gente estudou na escola Benedito Calixto, né? Se eu for falar de música, que é uma outra arte, né? Talvez eu não seja nem justo de estar citando só um nome, né, para cada uma dessas artes. Certamente devem ter outros artistas, né? Mas na música eu lembro muito do Bruno Zuarg. Eu lembro muito do Bruno Zuarg. O Ernesto foi meu professor, né? Os maiores militantes ambientais ali na década de 70. Enfim, e da poesia também, certamente tem vários poetas em Itanhaém, acho que tem a academia, né? Academia Itanhaense de Letras, enfim, da dança, né? E do cinema também, né? E aí eu queria terminar aqui essa live falando de um trabalho contemporâneo, super novo, que é o trabalho da Andressa Poitena. Como eu havia falado para vocês, eu organizo o Festival de Cinema lá na Serra Catarinense, e a gente abre inscrições para estar recebendo filmes, né? E esse ano a gente recebeu aproximadamente 250 filmes de 40 países, né? Sobre a temática socioambiental, porque o festival é um festival ambiental de cinema. Então, e o filme da Andressa foi um desses escolhidos. A gente vai ficar em torno quase de 60 filmes, né? Desses 250, a gente está selecionando aí mais de 50 filmes para serem exibidos. E aí eu termino com o trailer do filme dela, que é um filme maravilhoso, que aí, se eu não me engano, é gravado aí na Jureia, em Peruíbe, e é um filme muito interessante, muito bacana. Eu fiquei muito feliz que o filme dela foi selecionado
pela equipe de curadoria, porque não sou eu quem escolhe o filme, a gente tem uma comissão de seleção, né? E esse filme ele fala sobre a retomada da terra invadida, né? Que é essa grande questão, uma das questões ali, né, ligada à questão indígena, né, que é a questão do território, que até a Adriana falou na live passada, aliás, falou muito bem, foi excelente a live, falando todo esse processo, sobre a questão indígena, do marco temporal. Olha, a Adriana, se estiver aí, parabéns, também foi muito legal. Mas a maioria dos filmes que são apresentados, né, os filmes com temáticas indígenas, eles falam, obviamente, sobre a cultura, né, como a gente está falando, sobre as culturas indígenas, né. No Brasil, hoje, a gente tem mais de 230 povos, né, que se falam mais de 200 línguas, enfim, de uma diversidade cultural, linguística absurda. Então, fala sobre a retomada desses sonhos não esquecidos, né. O filme da Andressa chama A Terra Me Disse. Então, conta ali a realidade de uma família que não desiste de lutar, na verdade, né? Falando dos primeiros dias de um povo, de volta para sua terra, enfim, é um filme bem bacana, vai estar no festival, já faço a propaganda aqui, ó, de 14 a 20 de setembro, a gente vai estar exibindo lá no nosso site, que é o www.ficasc.com.br, mais de 50 filmes, né, todos gratuitos ali e online. Então, esse ano está para todos, né? Está para todos sem exceção. É que a gente está chamando de sem limites, né? Porque agora todo mundo também tem essa oportunidade de estar assistindo os filmes, seja lá onde esteja, tá bom? Eu acho que era isso aí. Tá sem o som novamente, né? Pelo visto, eu acho. Mas o Brito vai deixar esse link aí para as pessoas verem. Eu queria já deixar o parabéns para a Andressa lá e toda a equipe, né? Porque a gente sabe que quando a gente faz um filme, uma obra, né? Seja ela qual for, não só de cinema, a gente só consegue a realização, né, desses trabalhos quando envolvem muitas pessoas por trás disso, né? Então, a cadeia produtiva, seja de que arte for, ela é muito importante, né? Porque a gente só vê as pessoas que estão ali, às vezes, à frente das câmeras e tal, mas tem um trabalho muito grande, muito importante, que envolve diversos profissionais de vários segmentos da sociedade, para que todo o trabalho artístico, todo o trabalho cultural seja propiciado, né? Para que a comunidade tenha acesso a isso, né? Principalmente informações de qualidade, né? Que tenham conteúdo, que você possa assistir e transmita conhecimento, né? Então, tá aí, ó, A Terra Me Disse, excelente, parabéns, viu? Parabéns mais uma vez. Estou muito feliz que o filme vai estar lá no festival e eu acho que é isso, cara. O que eu tinha para falar é isso, eu não sei se vocês têm alguma pergunta, né? Eu acho que estou dentro do meu tempo, né? Foi lá na tampa, né, Evandro? Pois é, você prometeu e cumpriu, né? A Andressa Poitena, ela acaba de postar aqui uma mensagem, então ela está assistindo, privilégio, ela está assistindo, né? Agradecendo, então, a sua apresentação. A Adriana também, né? Ela pede para você falar do seu trabalho, né? A Vanessa Poitena, que é professora de artes também da Universidade de São Paulo, me falhou o nome agora da universidade, ela tinha contribuído em relação àquela discussão que a gente fez sobre a arte contemporânea, então ela comentou que a arte contemporânea nasce a partir da segunda metade do século XX, principalmente nos Estados Unidos, né, que se tornou o eixo da arte pós-Primeira Guerra. Então, isso é um tema muito interessante, eu já aproveito aqui para abrir as portas para a Vanessa, para a Andressa, para as pessoas que querem contribuir com essa rede, né, de discussão. Ela é da Faculdade Santa Marcelina. A Adriana Dotti, ela pede para que você não seja modesto e fale um pouco do seu trabalho. Então, a gente tem uns minutinhos, enquanto nos chega outra pergunta. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, a Vanessa, a Andressa, na verdade, e a Andressa falou muito bem ali, né, que o objetivo dos filmes realmente, né, é dar voz a essas comunidades, né, quando a gente faz um trabalho desse, é exatamente isso,
é a possibilidade que a gente está dando que essas pessoas sejam ouvidas, né? Essas pessoas sejam ouvidas, porque, de uma forma geral, principalmente as populações tradicionais, né? Ou mesmo aquelas que vivem nas periferias, são pouquíssimos ouvidas na sociedade, né? E eu que fico feliz. Eu estou vendo ela colocar esse comentário de obrigado, ficamos felizes de estar no festival, e nós também muito felizes de ter um filme de uma galera bem bacana, uma galera lá de Itanhaém, raiz, né? Agradecer a Vanessa também pelos comentários que ela fez, acrescentando ali, ótimo. Enfim, falar do meu trabalho, cara, eu assim, eu sou uma pessoa meio camaleão, né? O David Bowie da história aí. Já circulei por vários lugares, já fiz tanta coisa. Ultimamente, minha dedicação, como sempre, né? Ela sempre está relacionada assim, a um tripé, que eu chamo, né? É um tripé. Os meus projetos eles estão sempre licenciados por um tripé, que é a educação, é o meio ambiente e é a cultura. Então, é assim que eu tenho seguido os meus projetos atuais, seja lá promovendo o Festival de Cinema Ambiental da Serra Catarinense, que não é meramente um festival para exibir filmes, e sim é um espaço de discussão sobre os filmes, né? Isso que eu acho que é o mais importante, e a gente está discutindo sobre esses filmes, refletindo sobre esses filmes, né? E a educação, atualmente eu dou aula numa comunidade quilombola aqui em Florianópolis, Vidal Martins, há 1 ano e meio já estou lecionando na educação quilombola, né? Sou militante também lá das causas dos quilombos como um todo, né? E é isso, a gente promove, às vezes eu faço um workshop, palestra, eu dou alguns cursos de audiovisual, né? E assim, esse é o meu trabalho atualmente, né? Então eu vivo nessa tricomia de educação, meio ambiente e cultura, né? E na verdade as coisas estão extremamente entrelaçadas, né? Então eu falo de um tripé, mas é um tripé bem definido, assim, né? E que eles acabam se juntando, né? Gente, eu acho que, assim, eu agradeço muito, né, a participação de todo mundo, especialmente você, viu, Brito, pela sua iniciativa de ter feito aí esse projeto. Eu acho que tem tantas pessoas legais para você convidar, né, que estão em Itanhaém ou que não estão. A Sheila também fez um comentário, educação, meio ambiente e cultura, tudo que está sendo negligenciado nesse desgoverno perfeitamente, exatamente. Então, imagine como é remar contra, né? Mas eu acho que é isso aí, eu acho que esse é o nosso papel, né? Eu acho que esse é o nosso papel. E eu acho que sempre vai ser difícil, nunca vai ser fácil, mas é isso. A gente tem que trabalhar aí na resistência, né? Se articulando. Eu acho que a articulação, nesse momento, é muito importante, de todos os setores da sociedade, para que a gente consiga avançar, né? Nesse enorme retrocesso que a gente está vivendo, né? Político, principalmente político. Além da pandemia, que é uma coisa mundial, a gente vive um problema muito maior no país, né? Que é a questão da governança, né? De uma forma geral. Então, eu acho que é esse aí, o meu recado está dado. E estamos juntos, como falam aí, né? Estamos juntos. Muito obrigado. Antes de me despedir, eu queria agradecer a todas as pessoas que compartilharam, que interagiram, e que já estão se dispondo a participar. A gente tem, na semana que vem, uma apresentação também de como a gente fala no surf, de um Highlander aí de Itanhaém, que é o Rogério Lacerda. Na sequência, a gente vai ter a Dani Lousada, que tem uma experiência muito grande com comunidades. Então, a gente vai transitar do macro da gestão, do macro da organização para o micro, assim, por várias frentes. A Cris também, então, está se articulando para participar com a Dani na sequência, e a gente espera a Andressa também, que agora que o trabalho foi apresentado, aposto que as pessoas vão querer ouvir mais sobre isso, né? A ideia é essa. Então, as pessoas estão dando parabéns, né? Enquanto eu posto aqui o parabéns, eu passo a fala, então, última para você, Doti, para você fazer o fechamento, finalmente. Eu tenho que agradecer, né? Porque é uma oportunidade, estou vendo tantas pessoas bacanas aí que estão acompanhando, né? Que tem um carinho bem especial.
E bacana, pô, legal. Eu acho que o Rogério, todo mundo aí que você falou, vai, que vai estar contribuindo também, né? Eu acho que é bem bacana isso, né? E é legal criar uma. E a Cris também está aí. E eu acho que, assim, criar essa questão de. Adriana, parabéns, obrigado também, Adriana. A live também foi muito legal. E eu acho que é isso, todo mundo tem um pouco para falar, né? Eu acho que todo mundo tem alguma coisa para acrescentar, na verdade. Eu acho que essa é a sua ideia quando você montou esse projeto, né? Carol, cunhada, estamos junto, é nóis. Então, aí, eu acho que tem muitas pessoas legais para convidar, né? E eu acho que é legal, assim, manter o mesmo dia, abrir sugestão, tá? As pessoas se condicionam. Toda quinta tem, ou tal dia tem vísceras, né? Vísceras, não. Tem o que é ficar Município. Municípios. os munícipes. Pessoas do município. Então é isso, cara. Bacana, legal. Obrigado, viu? Obrigado aí, galera. Boa noite para todo mundo aí, a todos e a todas. Tá joia? Grande abraço. Paz. Abraço, pessoal. Muito obrigado. E a gente está se articulando, né? Logo, por enquanto, vocês estão vendo a minha cara muito aqui, mas logo a ideia é que seja interativo, um com o outro, numa grande rede. Forte abraço e as articulações para a semana que vem, então, vão ser anunciadas nesses convites das redes sociais, aqui do própria página. Tchau, boa noite para todo mundo. Tchau, gente. Tchau, obrigado.